Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Para falar, cara, olha, eu acho que da série mais polêmica, a série mais confusa e, olha, talvez a série mais amada dos últimos tempos, ou pelo menos dos últimos 3 anos aí. A gente reuniu a família Senta Que Lá Vem Spoiler para falar de Dark. Und so beginnt alles neu. Olha, e para falar de Dark, gente, eu estou aqui com o oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Bom dia, meu Brasil, tudo bem? E hoje eu tô aqui, preciso falar para vocês que eu tô virgem nesse episódio. Eu ainda não conversei com ninguém, nem li nada a respeito e acabei faz meia hora o último episódio da 3ª temporada de Dark. Então, vamos destilar, vamos torcer esse pano úmido aí, porque eu acho que vai escorrer muita coisa. Rapaz, vai escorrer coisa pra caramba e eu tô vendo a cara aqui do Marcudo, nosso convidado especial. Eu não sei se vai escorrer coisa muito boa do lado dele, viu, cara? Mas eu quero saber do Rafa. E aí, Rafa, tudo bem com você, velho? Vamos falar de Dark hoje? Fala, Sansa, Cunha, Marcão, bom dia. Cara, vamos esmiuçar a Dark nesses próximos 57 minutos. É uma coisa que eu vou tentar fazer agora, adivinhar o tempo que a gente vai ter de episódio nos próximos. Vai ser incrível. É uma das minhas séries preferidas da vida, por muitos motivos. Marcão, como é que você tá, velho? Opa, tudo bem? Legal participar desse programa. Dark é uma série que eu diria que tem uma linha do tempo que eu gostei, outra que nem tanto e outra que, né? E aí nosso ouvinte pode descobrir qual que a gente está. Muito bem, falaremos de Dark, de linhas do tempo, de curiosidades e de teorias da conspiração daqui a alguns segundinhos no... Senta, que lá vem spoiler. Dark foi uma série, né? É uma série criada pelo suíço Baran-bo Odar e pela alemã Jantje Friedrich. São apenas 3 temporadas, né? A gente teve a primeira temporada em 2017, a segunda em 2019 e a terceira agora em 2020. Tem muita gente que ficou surpreso com Dark terminar em apenas 3 temporadas, né? Ela tem média de 8.8 no IMDb, uma média altíssima para os padrões da plataforma. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova Dark e 95% da audiência, também notas muito altas, que colocam Dark, minha gente, acima de campeões de audiência como Stranger Things e Black Mirror. Olha, é a primeira produção alemã da Netflix e 90% da audiência da série não é da Alemanha. Ela tem público cativo em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, minha gente? Eu tenho uma relação com essa série que, quando ela foi lançada, eu assisti a primeira temporada toda. Gostei pra caramba e por motivos de overdose de série em serviços de streaming, eu me desconectei dela e acabei não assistindo a segunda temporada. E aí chegou a terceira temporada aí com força total, um hype que até então, não sei vocês, eu não lembro, de ter acontecido tão forte nessa terceira temporada como comparando com as outras duas, sabe? Ele não foi tão grande assim. Foi tão grande de uma forma que eu tive que cair, né? Revi, comecei lá a primeira temporada toda, passei pela segunda aí pela primeira vez e concluí na terceira. E, poxa, cara, eu gostei de tanta coisa nessa série. Ela tem referências ali poxa, cara, muita coisa vem de Twin Peaks, de David Lynch, para não dizer 80% daquele universo, o conceito de cidadezinha pequena, isso é tudo lynchiano, né? Tem muito da mente daquele cara. O próprio David Lynch, né, ele bebeu muito no cinema alemão lá atrás, a formação do cara vem toda de lá também. Donnie Darko a gente vê demais, né, que a gente pesca muito essa referência ali na roupa de esqueleto que o Mikkel usa, né, antes de ele entrar na caverna. Darko, De Volta para o Futuro 2, até It, né, a gente vê aquela coisa familiar de It, aquela coisa de impactos, né, em família, evolução ali do casting, criança, adolescente, depois adulto. Isso é muito legal. E tem essa data aí do 12 de novembro, né, Rafa?
Cunha, que nem você falou, essa data 2 de novembro é uma data chave na série, né? E, obviamente, como você já citou aqui, ela traz uma referência a um dos maiores clássicos sobre viagem no tempo no cinema, que é De Volta para o Futuro, a data em que o queridíssimo Marty viaja no filme, né? Acho que além dessas enormes referências, tem algumas pitadinhas na série, que tem diretamente relação com o conteúdo. A música de abertura, Goodbye, da banda alemã Apparat, ela tem um efeito Doppler, né? E não por acaso chama também a atenção com a família Doppler, né? E a importância que ela tem na série, obviamente. Eu acho que um detalhe que talvez poucas pessoas tenham percebido, mas pode ter chamado a atenção de alguns, a música Goodbye de Apparat, que a gente abre sempre nos capítulos, ela fez parte da cena final e do clímax da 4ª temporada de Breaking Bad. Vamos falar um pouco aqui também da cidade de Winden, né? Que ela até existe na Alemanha, mas ela é minúscula, ela tem menos de 3 mil habitantes. Ela está ali cercada pela Floresta Negra alemã, pela famosíssima Floresta Negra alemã, que serviu de inspiração para alguns contos dos irmãos Grimm, inclusive. Ou seja, também está em volta, né, desse suspense, dessa tensão. Mas a série foi gravada em Emmendingen, que é bem perto ali. Eu perguntei para o oráculo alemão aqui de casa, que é a Priscila, minha esposa, /noiva, /namorada, /companheira. Mas, para mim, o grande destaque, Cunha, da série, não é nada do que nós falamos aqui, eu acho. É a forma como eles conseguiram montar diversas linhas do tempo com tantos personagens, né? Isso aí eu achei uma das coisas mais geniais, porque essa série, se ela não tivesse esse trabalho bem feito, eu acho que ali muito da audiência poderia se desconectar, sabe? Peraí, de qual personagem a gente está falando? Que momento é esse? Isso não aconteceu, pelo menos comigo, sabe? Toda vez que trocava, sabe, de linha temporal, eu sabia quem era o personagem. Então tem muita semelhança, né? Isso é um trabalho de casting ali feito com muito esmero, cara, sabe? E não só isso, né? A gente vê na 3ª temporada a introdução de um efeito muito interessante, que a primeira vez que ele aconteceu, ele me chocou bastante. É tipo, uma puxada que dá assim na tela, sabe? Ele afasta e traz de volta o personagem em outro tempo. Cara, aquilo quando aparece na tela é tão genial pela primeira vez, né? E eu levei até um susto, assim, caramba. E uma das vezes que isso aconteceu foi com o rosto do Adam. Logo ele, né? Estreando esse efeito. E ainda dentro das curiosidades, né, Cunha, acho que o pessoal deve ter percebido que o chocolate Ryder, né, que mostra na série, na verdade é o famoso chocolate Twix. Tem os bloopers na série, né, tem umas gafezinhas na série, por exemplo, o Fusquinha, usado na década de 50, para quem é fã de carro, a janela traseira do Fusquinha, ela não é exatamente igual à do modelo de 53, como mostra na série. É de um Fusquinha mais novo para nós aqui. O barulho do telefone, e quem me chamou a atenção, isso foi um amigo alemão, o barulho do telefone que faz na série era o telefone americano, e não do telefone alemão, que faz um pipipi, é diferente também. Loucura, obviamente velho. Que dentro do mundo construído são detalhes, mas a gente falou aqui até do chocolate, porque a gente não pode falar do Fusquinha ou do telefone, né? E eu queria falar um pouquinho, gente, dos tempos de Dark, né? A gente tem 6 tempos diferentes, 6 linhas temporais, e é legal a gente ser um pouquinho didático e passar por elas, né? Começando lá de trás, gente, em 1888, a gente tem uma fábrica em Winden, lá do Gustav Tannhaus, cara. O primeiro Tannhaus, o velho Tannhaus, que passou décadas pesquisando viagem no tempo com a sociedade secreta chamada Sickmundus. E olha, Sickmundus é um puta nome de equipe de legenda de série, né? O velho Tannhaus, ele recebe visitantes do futuro, né? Que a gente vai saber depois quem é, que fazem experimentos pela fábrica, e esses experimentos são conduzidos pelo que a gente pode chamar ali de Jonas da meia-idade, né? E é legal a gente lembrar que em 1888, gente, chove muito. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Em 1920, 1921, cenário pós-guerra, meus amigos, com Winden aparecendo como um vilarejo rural. Igrejinha de madeira está em construção, e tem um grupo liderado pelo Adam. A gente vai descobrir esse Adam meio Thanos, Cunha. Eu achei esse Adam meio Thanos, não sei vocês. Ele vai se reunir, né, em salas ali do subsolo
e vai começar, né? Vai ter um túnel que vai começar a ser aberto ali naquela época, e vou contar para vocês, chove bastante. Aqui tava chovendo e agora já choveu. 1953/54, vamos sempre passando 33 anos, né, gente? Winden, ela é escolhida, minha gente, para ter a primeira usina nuclear do país, né? O Doppler, pai, que é pai ali do Helge, ele tá por trás do empreendimento e a polícia tá focada na investigação de assassinatos e desaparecimentos que começam por ali. Ali tem o pequeno Helge, tem a pequena Cláudia, o pequeno Tronte e o policial Egon, né? Quase como um protagonista, guiando a gente naquela época. E olha, chove um bocado. Está chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. 33 anos depois, 1986, 87. Gente, anos 80, Walkman, Bike, Penteados, Cyndi Lauper, Madonna. A gente já entra naquele puta clima gostoso de anos 80, nostalgia. Eu sei que o Cunha ficou maluco quando voltou para essa época. Olha, as crianças comem chocolate Ryder, que falamos aqui. A diretora da usina é Cláudia Tidman e ela é pressionada pelos manifestos pós-Chernobyl. Olha a época que importante que é. É a época mais ensolarada da série, gente. Quando o Ulrich e a Katarina começam a namorar e a Hannah, cara, mostra que na flor que se cheire, né? E é pra cá que o Mikkel volta para se tornar Michael. E eu vou lembrar que em 86, 87... chove cântaros. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. 33 anos depois, 2019, 2020, a gente tem a Winden raiz, né? Quando começa a série, a Winden do jeito que a gente começa, ensolarada, nem tanto assim. E paira uma tensão na cidade, né? Já tem desaparecido um adolescente ruivo, né? Que tá ali nos cartazes. Ele está sendo investigado pelos policiais, que são o Ulrich e a Charlotte. E aqui que a gente conhece todos os originais, né? A galerinha adolescente, o Jonas, o Bartosz, o Magnus, a Francisca, lindíssima, a Marta, o Mikkel e por aí vai, né? Legal lembrar que 2019, 2020 chove muito e o apocalipse se aproxima. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Mais 33 anos, a gente finalmente chega em 2052/53, quando o Winden vira, minha gente, um deserto à la Mad Max. Estruturas subterrâneas prevalecem, a gente vê aquela areia, né, por todos os lados, aquela duna que fica em volta da caverna. Nesse mundo pós-apocalíptico, são poucos sobreviventes. E o líder deles é a furiosa Elisabeth Doppler. Sim, que não falava nada, ela virou berés. Ela é cega de um olho, ela é forte, ela manuseia armas, cara, e ela manda na porra toda ali, cara. A gente tem um cemitério cheio de cruzes de madeira improvisadas, né? Porque morreu muita gente no pós-apocalipse. E alguns grupos, gente, moram na floresta num modo de sobrevivência que lembra até um pouquinho Walking Dead. Curiosamente, cara, em 2052, 53, não chove tanto assim. Olha só que curioso. E aí, gente, como que ficaram essas timelines pra vocês, cara? Embaralhou? Deu pra entender no final? Fez sentido? Não fez sentido? Primeira coisa, de todas as timelines, eu gostei demais da caracterização de época, sempre muito bem feita, né? Eram momentos que não se estendiam tanto, né? Imagino que isso exigiria um orçamento muito maior. Agora, todas muito bem feitas, inclusive na terceira temporada a gente começa a ver um contador de décadas rodar na tela, né? A maioria das vezes, onde essas viagens precisam acontecer de forma mais rápida. E sobre a chuva que você colocou, Sansa, eu acho que ela está sempre ali, porque acabou sendo um dos principais elementos de Dark, né? A chuva, ela traz meio que essa coisa mais dark, aquela coisa mais cinzenta, e vira aqui um elemento chave, que é um elemento chave lá de Blade Runner também, a chuva o tempo inteiro. Agora, a questão da chuva é muito verdade, né? É impressionante como chove pra cacete. E vou aproveitar aqui também que aquele amigo meu alemão que eu comentei no começo da série falou um negócio que é verdade também. Essa usina nuclear aí é totalmente irregular, independentemente da época que ela está construída, ele me explicou. Porque ele disse que você citou Chernobyl também, é necessário e obrigatório atualmente que pode ser que em 86 não fosse necessário, eu não sei, mas acho que sim, que uma usina nuclear esteja próximo do mar, aparentemente, né, para que a gente não tenha problemas como aconteceu em Fukushima. Detalhes totalmente aleatórios com relação a isso, mas é porque, realmente, como são 5 épocas diferentes, se não tiver uma ajudinha para entender o que é o que, onde está quem e quem é quem, eu não consigo entender. Não maratonem essa série, né? Quem não viu a terceira temporada, por exemplo, assista um episódio, respira, dorme com aquele episódio, acorda com ele,
você vai ter um impacto completamente diferente, né? Tendo esses respiros. Porque quando emenda, assim, na sequência, como o Rafa está falando aí, cara, vira uma maçaroca temporal na sua cabeça, né? Inclusive é algo que eu quero falar lá no final, aí, discutindo com todos vocês, e é uma conversa que a gente já teve aqui antes de começar a gravação, sobre notas, né, de primeira, segunda e terceira temporada. Quero ver, talvez a minha nota tenha sido influenciada por esse fator aí. Eu acho que vira essa maçaroca se você assiste tudo de uma vez, mas se você vai assistindo aos poucos, você precisa de um reforço entre uma temporada e outra. Eu tive que assistir um vídeo didático entre a primeira e a segunda, porque eu não estava lembrando de mais nada, de mais ninguém. Não estava dando certo. Mas eu acho legal na série, nessa questão da linha do tempo, que a gente vai indo aos poucos. A gente começa num lugar, aí expande para 3, aí expande para 5, aí expande para... Só que no final acaba expandindo um pouco demais, né? Acaba ficando meio megalomaníaco. E aí meio que me incomodou um pouco isso. E só com relação à chuva, eu não sei porque na série era proibido ter guarda-chuva, porque todo mundo saía na chuva, ficava ensopado, não estava nem aí. Mas apesar de ensopado, tinha alguns personagens imundos, que nem o próprio Jonas, que virou meme no Twitter e tudo mais. Ô Marcão, tem uma cena final, né, no final da terceira temporada, quando o Merrick sai do carro, encontra com o Jonas e a Marta, que tá chovendo cântaros também, e aí a Cíntia sai do carro com a Charlotte pequena, naquela chuva. Eu não tenho filho, tá, ainda. Mas Sim. O que eu pensei foi, jamais que uma mãe ia sair... Leva um recém-nascido naquela chuva. Pensei a mesma coisa. Não se leva um recém-nascido naquela chuva, cara. Tá chovendo sim, querida. Tudo molhado pra fora, uma barreira. Não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Gente, na construção de universo ainda, a gente tem 6, cara, linhas do tempo diferentes, e eu acho que o Marcão colocou muito bem, porque elas vão sendo colocadas aos poucos, né? Mas o meu problema com as 3 temporadas, né, e não terem sido 4 ou 5, digamos assim, é a falta de um desenvolvimento melhor das linhas do tempo que não são as 2 principais. A linha do tempo 2019, né, e 2020, que é a principal, é a raiz. E a segunda linha, que é para onde o Mikkel volta, né, nos anos 80, 86 e 87, são universos muito bem resolvidos, né? Você entende o que está acontecendo lá, tem uma contextualização muito boa e tem o tempo necessário para você se habituar ao que está acontecendo ali. Eu já não tive o mesmo conforto, a mesma sensação quando a gente vai para o futuro, né? Então, em 2052 e 53, eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender aquilo. Não gostei tanto do cenário, achei esse futuro um futuro construído de uma forma um pouco estranha. E faço o mesmo paralelo do passado lá atrás, cara. Quando a gente vai voltar para 1888 e a gente tem aquele Jonas, né? O Jonas meia-idade, digamos assim, barbudo, ali tentando construir a máquina, né? Com aqueles personagens que voltaram, eu acho que aquilo fica um pouco perdido na história, cara. Aquela construção, apesar de chover bastante, então se chove, estamos em Winden, tá tudo certo. Aquele 1888, cara, e ficou uma coisa confusa. A mesma coisa em 1921, né? Quando a gente tem aquele pós-guerra, aquele vilarejo. Então, aquilo também me incomodou, cara. Essas épocas, sem ser as 2 principais, eu achei a construção um pouquinho problemática. Isso me tirou um pouco da intensidade que a série estava me trazendo. O que vocês acharam, gente? Sansa, tô com você em gênero, número e grau. Especialmente no futuro, tá? Os momentos subterrâneos. Para mim, ali os pontos baixíssimos da terceira temporada. Tá? Porque, não porque ali a gente sabia que ia ser resolvido o problema, mas ele fica tanto naquele cenário, é uma repetição tão grande daquilo, é um vai, não vai, um vai, não vai, um vai, não vai. Você tem uma exaustão daquele cenário. E para piorar, você volta aí para esse momento aí de 1800, cara, puta, começa a dar uma saturada, sabe? Se você tira aquele excesso de subterrâneo do futuro e esses momentos aqui em 1888, ali, onde também chove muito, claro, eu acho que, cara, a série poderia se resolver muito melhor em momentos ali, sem ser esses, mas que a gente tivesse
mais momentos dramáticos familiares ali, que a gente conseguisse se apegar ainda mais com os personagens. Porque se você desenvolve demais uma linha temporal, essa linha temporal ela é muito longa, você começa a perder conexão com esse personagem, apesar de ele ser o mesmo, né? Mas ele está num outro momento de mundo, ele está num outro contexto, a família dele já não está ali com ele, né? Que quando a gente tem as famílias ali é sempre muito interessante, aqueles jantares, as discussões, traições, né? Traumas, é onde a série, para mim, ela cresce muito quando a gente tem esses momentos. Olha, gente, um negócio que eu também... Não dá para deixar de falar, que eu achei meio canastrão, é quando no segundo mundo, né, que seria o mundo da Marta, a gente tem a Marta, o Magnus, o Mikkel e outros personagens com cabelo preto, né? Tudo bem, é didático, né? Vamos deixar didático. Então, ao invés da fotografia ser preto e branco, ou amarelada, ou azul, vamos deixar todo mundo morenão, né? Cabelo mais escuro, tal, aí mete uma franjinha ali na Marta. Eu não sei o que vocês acharam de ver a galera meio emo, né? Inclusive o Magnus, ele lembra o Loki, né? Lá da Marvel, meio Loki, cabelão grande, umas tatu, ele tá mais do mal, assim. Eu acho que os mundos, eles têm que ser meio parecidos, porque eles são gerados de um mesmo lugar, né? Eles têm uma mesma origem, que é o mundo original. E eles têm as duas figuras que lideram cada mundo, que é o Adam e a Eva. Então, eles são meio que repetições um do outro, mas com poucas variações. Mas eu acho que a questão da Marta é mais problemática, porque tem uma miríade de Martas no mundo dele. Tem até uma que eu acho que não está bem explicada, não sei se vocês entenderam melhor do que eu, mas a Marta que o Adam mata lá na matéria escura, eu não sei de onde ela veio, eu não sei se ela está bem explicada. Eu fiquei perdido nessa parte. Eu acho, Marcão, que essa Marta que o Adam mata na matéria escura é a Marta que ele manda de volta para pegar o Jonas quando o próprio Adam mata a Marta no mundo do Jonas. Olha essa frase, velho. Parece a Dilma, velho. Que isso, Sansa? Que isso? Vai ter que editar essa parte aí. Desafio a repetir essa frase. E eu vou falar de novo aqui. Marcão, eu acho que essa Marta que o Adam mata na Matéria Negra é a mesma Marta que vai resgatar o Jonas no mundo dele depois que essa própria Marta mata a Marta do mundo dele. Não é a mesma frase, mas é o mesmo significado. Mas não deu para entender nada do mesmo jeito. Queria propor sempre um ringue aqui com dois dos nossos convidados para eles darem uma esmiuçada, praticamente um tweet, para a gente falar de alguns dos principais personagens aqui de Dark. O Rafinha e o Cunha. Rafa, Cunha, Jonas Campbell, luz ou trevas? Vocês torceram por ele ou vocês cancelariam o Jonas Campbell? Cara, eu torci demais pro Jonas. Eu acho que sim, era um cara ali da luz. E pode ver que ele, ali com a Marta, ele tá o tempo inteiro, né? Ao longo das temporadas falando. Jamais duvide que somos um par perfeito, né? Então ele é um cara que tá realmente buscando isso. Você vê que apesar de toda a perturbação dele, né? Ele tem as questões dele, mas é um cara que sim tá buscando a luz. Tanto que ele não quer se tornar o Adam, né? Ele deixa isso muito claro, essa negação dele ao longo de toda a série. Fica muito claro que ele não quer se tornar o Adam Thanos, né? Que ele se torna. Aliás, eu não entendi ainda porque só o Adam vira o Thanos. Todo mundo viaja tanto no tempo, porque todo mundo não virou o Thanos. Especialmente a Cláudia. Mas enfim, eu tô com o Cunha. Acho que o Jonas não queria virar o Adam. O Jonas é um cara que você vê que ele tenta fazer o bem, porque ele é um cara puro mesmo. E eu acho que isso vem da essência dele de ter nascido de uma anomalia do tempo já. Ele não tem uma outra referência do outro lado ainda. Ele não tem um Jonas paralelo, por assim dizer, né? Uma dimensão paralela. Eu cheguei a torcer por ele por um momento, sim, mas na terceira temporada ele perde um pouco da força, né? Ele vira quase que um elo entre ali os mundos, mas ele não tem tanto peso para a história. No final das contas,
apesar de ele sem aparecer como o Adam velha, o Jonas em si mesmo, que a gente torce na primeira temporada e sofre com ele ali, ele acaba ficando com menos peso. E o nosso próximo personagem é a nossa doce e depois amarga, né? Martha Nielsen / Eva. A Martha, que eu falei, junto com o Jonas, é a protagonista, que não chega no Adam, tá chegando na Eva. E eu acho que o Jonas acabou caindo um pouco, tendo um pouco menos importância na série, nessa terceira temporada, justamente porque é a temporada da Martha, né? A gente vê aqueles milhões de Marthas e tudo mais. É uma personagem que eu gosto, eu até torci pra ela quando ela era jovem. A Martha adulta não tem como torcer, porque ela praticamente não aparece, ela tem uma participação muito pequena na série. Mas a Eva, não dá pra torcer pela Eva, eu acho que nada do que ela fez é positivo, eu acho que a Eva representa egoísmo, né? Representa, como eu falei, ela queria só que o mundo dela prevalecesse. Acho que a Martha acaba virando mais a deusa serpente no final do que a deusa da fertilidade, que Ariadne é em algum momento da história da mitologia grega. E não dá para torcer por ela porque fica muito claro que ela só quer que aquilo continue como é hoje, para que as coisas se repitam, para que ela possa manter uma única coisa, ou 3, dependendo do ponto de vista, que é o filho que ela tem com o Jonas do outro mundo. E quando a gente fala de Hannah Campbell, cara, olha, a Hannah, que já causa problemas desde que é mais novinha, continua causando problemas quando viaja no tempo, e no final da série, quem tá lá na última ceia? Quem tá lá com a última fala da série? Ela, Hannah Campbell. Ela só quer ser feliz, né? É só o que ela quer, né? Ela quer a atenção de um marido, ela quer ter um filho e que esse filho não seja rejeitado, ela não quer dividir maridos, ela quer ter um cara que goste dela. É só isso que ela quer. Só que, né, os fins aí não justificam os meios, né? Esse é o maior problema aí dela. Então, é um personagem com milhões de camadas ali. Eu gosto muito disso. Para mim, um bom personagem é aquele personagem cinza, onde você não consegue dizer muito claramente se ele tá na luz ou ele tá no escuro. Ele tá ali numa penumbra, vamos colocar assim. Ô Cunha, concordo contigo. Ela só quer ser feliz, mas a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? O que é a Hannah dentro da série e como ela tá sempre atrelada a alguma coisa difícil, né, ou triste. Então, ela tá atrelada a traições, seja feitas por ela ou sejam sofridas, abandonada, mãe solteira, certo? Ela tá sempre grávida, em qualquer um dos mundos em que ela aparece, até na Santa Ceia, se eu não me engano, me corrijam ou me cortem se eu estiver errado, ela aparece grávida também. Ou seja, ela é o papel do karma para mim. Eu acho que ela e o Toby, com que ela aparece na Santa Ceia, né, o policial, que a gente falou aqui, que ou ele é cego ou ele não tem um braço, e a gente nunca consegue saber por quê. Não, eu acho que não é por acaso que eles ficam juntos no final. O karma, apesar dos mundos e terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, o karma na série ele é real. Quando a gente pega Ulrich Nielsen, cara, a gente tem timelines bem definidas dele, né? A gente tem o Ulrich jovem nos anos 80, tem o Ulrich no tempo atual, 2019 e 20, e tem o Ulrich velho, né, cara, que vai ficando cada vez mais louco. Aliás, como é bom o ator, aliás, como são bons os atores que fazem o Ulrich, né? Reforçando isso, realmente os atores que fazem o Ulrich são muito bons. Só que o personagem em si, eu acho que ele é irritante em todas as linhas, em todos os mundos que ele aparece. Ele não faz nada de positivo, ele não respeita nenhuma mulher, ele agride criança. Não tem como torcer por esse cara. Ele é um cara que, concordo com o Santos Marcão, os atores são ótimos. Ele jovem, ele mais velho, ele adulto, são ótimos e muito parecidos. O trabalho de casting, novamente, é incrível. Mas, de fato, um cara que é policial, mas tem os valores éticos tão deturpados como ele tem, mata criança, ou ele acha que mata criança, mata velho, ou ele acha que mata velho, trai as mulheres em todas as realidades. Olha, eu diria até, trazendo um pouco o karma de novo para a história, que ele acabar a série preso em um manicômio acaba sendo um resultado das ações da sua vida.
Olha, por falar em trabalho de casting bem feito, cara, Catarina Nielsen é muito bem feita também, tanto nos anos 80 quanto ela mais velha, né? Não é das minhas personagens favoritas, mas que fim tem Catarina Nielsen naquela cena do lago, hein, minha gente? A Catarina, eu acho que assim, ela sofreu demais com a mãe que ela teve, né? Ela teve uma mãe ali que, ela tava em alguns momentos... Tem uma cena ali que, pra mim, é muito emblemático esse momento. Quando ela tá sentada, eu acho que fazendo deveres na mesa da cozinha, com fone de ouvido, tocando uma música lá dos anos 80, nessa linha temporal, e a mãe dela chega e dá um tapaço, assim, na cabeça dela, assim, desocupa a mesa, sai, sabe? E era uma música de amor, alguma coisa assim, ela estava apaixonada, né? Provavelmente pensando no Ulrich ali, e aquele choque de realidade para aquela mãe gelada, aquela mãe duríssima, e aí a gente tem um salto para essa cena que você falou, né, Sansa? Esse cruzamento temporal, onde aparece a Catarina ali um pouco mais velha, e a mãe não reconhecendo, e depois na volta para casa, toda ensanguentada, falando para outra mais nova, que, cara, ela devia ter abortado também aquela Catarina. Cara, a Catarina, eu acho, não por acaso, tá diretamente ligada com a Hannah, né? Duas personagens que sofrem, numa ela perde o marido, no outro ela perde o filho, estão sempre correndo atrás de alguma coisa. E, de novo, fazendo aqui um paralelo, porque a gente senta que lá vem spoiler, não é senta que lá vem a série, né? As duas morrem na última temporada de formas trágicas. Né? E eu queria chamar o Rafa e o Marcão aqui para a gente dar um veredito sobre Charlotte Doppler, gente, porque a Charlotte, não sei se vocês concordam comigo, ela é sempre aquela personagem que está levantando a sobrancelha, meio desconfiada, é sempre aquela carinha de desconfiada dela, tal, e que eu esperava que a série entregasse muito para Charlotte Doppler, gente. É uma personagem que eu gosto, ela tem lá seus momentos meio errados, que nem é o caso com o Uri, mas eu acho que é uma personagem com boas intenções, e eu acho que ela tem a história mais louca da série, né? Porque por causa do paradoxo de Bootstrap, ela acaba sendo mãe dela mesma, né? Não sei. A filha dela é mãe dela, é uma loucura, né? Charlotte, para mim, é uma das personagens mais interessantes. E acho que foi o primeiro mindfuck que eu tive. Foi quando eu percebi que ela era a filha dela e a mãe dela ao mesmo tempo em mundos diferentes. Ela é a Elizabeth vai se tornar ela. E no final das contas, ela mesma se rouba na terceira temporada. Não podemos esquecer disso. Quando ela rouba a filha do Noah com a Elizabeth, é uma roubando da outra. E ela é só a mesma pessoa. No final das contas, é um tratamento da contradição do tempo dentro de Dark. Certo? Ela tem essa luta entre o indeterminado e a verdade, o mito e a realidade, o existe, não existe. Isso é a mesma pessoa, cara. É uma baita personagem que no mundo original fica meio... né? O mundo original, eu digo o mundo do Jonas, né? Do Adam. Ela fica meio sem sal, mas a hora que ela entra pro outro mundo, onde ela, né, trai com Ulrich Hannah, e ela passa a ter uma interação maior com a filha dela / ela no futuro, cara, é um baita personagem, e acho que ela acabou trazendo um pouco mais que a levantadinha de sobrancelha ali na terceira temporada. Eu queria chamar aqui o Rafa e o Cunha pra gente falar de Cláudia Tidman, cara. Porque Cláudia Tidman, a gente tem a pequena Cláudia, tem a Cláudia Moça, né, que já é diretora ali da usina, a gente tem a Cláudia meio véia. Eu gostei da personagem da Cláudia, uma bela atriz, né? Acima de tudo, agora o que corroeu esse personagem mesmo foi a ambição, né? A ambição excessiva que ela sempre teve e não foi depois de descobrir tudo o que acontecia lá com a usina, os segredos, enfim. A forma como ela agia com a própria filha, Regina, né? Bastante detestável ali ao longo da série, especialmente quando a filha é bastante nova, não gostava da aparência dela, queria que a filha fosse igual a ela, né? Uma pessoa decidida, né? Tanto que a gente tem a Cláudia como a primeira gestora feminina de uma usina, né? Isso é comemorado na série e tal. Mas eu desgosto muito dela quando a gente traz aí para conversa o Egon, né? Como o pai dela.
né? É muito detestável mesmo quando a gente vê o relacionamento com o pai dela quando ele já está com câncer, né? E ela começa a se aproximar dele, enfim. E aí a gente tem esse momento de virada de ela preferindo uma coisa à outra ali. As perguntas que ficam para o final da temporada e da série, por consequência, com a Cláudia, é como ela sabe de tudo? Como ela descobriu? Só por causa da Regina? Né? No final das contas, ali fica meio claro que o pai da Regina não é o Trotten, né? É o Bernard, que é o pai do Helge também. E como que isso está ligado com o fato de ela descobrir que a Regina, no mundo originário, vive? E que ali, é por isso que tem que ser acabado ali antes de tentar construir a máquina do tempo. Como que isso funciona? Né? Como que ela tem essas perguntas e, mais do que como ela tem essas respostas? E a impressão que eu tenho é que ela viaja muito mais do que o Adam / Jonas no tempo, para poder conseguir manter tudo isso rodando sem falta por mais 100 e poucos anos para que ela consiga chegar nessa conclusão. E por que ela não vira uma Cláudia Thanos? Queria falar um pouquinho de Aegon Tidman, cara. Aegon, nome bem Game of Thrones aqui. E um personagem, velho, bastante controverso, né? É curioso como o Aegon mais velho, ele é desconfiado, né? Do satanismo, da trilha sonora. Ele tem aquela coisa com o Ulrich forte, né? Eu já vi você de alguma forma, eu tenho alguma ligação com isso. Tem alguma coisa errada aí? Mas é um cara que me parece ter um bom coração, apesar das contradições. Mas eu gosto em especial do personagem Aegon mais velho, tá? Ali naquela fase onde ele é conhecido como bêbado, né? Onde ele invade não, ele chega no quarto lá do Urit pela primeira vez, que tá ouvindo aquela música sinistríssima, aquele universo ali onde a gente está começando a conhecer os dois, e aquele cara cansado, sabe? Com muitas suspeitas. Você não liga muito, né? A versão dele mais jovem, que depois começa a ser construída. Agora, a gente tem muito também aquele momento onde ele começa a ser reconhecido pela filha, né? No momento que ele tem câncer, né? Quando eu comecei a falar um pouquinho da Cláudia antes, eu mencionei isso. A sensibilidade dele, né? A surpresa que ele mostra quando a filha começa a querer se aproximar dele. Eu achei muito, muito legal isso. E depois também a cena onde a Cláudia, enfim, não resolve matá-lo, né? Talvez se ele não tivesse levado aquele tombo, talvez ela tivesse tomado a atitude de matá-lo, a gente não sabe. Mas é muito bem feito, muito legal aquilo ali. Eu gosto do personagem. Eu acho que ele sim tá na luz, aí como o Sansa puxou, tá? No fim ele tem um bom coração, seja mais novo ou já idoso. Eu gostei muito. Toda vez que esse personagem, a versão dele mais velha, estava na tela, eu gostava, agregava demais. Eu gostava de estar assistindo a série quando ele estava ali. Eu acho curioso agora, pensando, depois do que eu ia falar, como que o câncer acabou influenciando as relações da Cláudia, né? A filha dela morreu de câncer, o pai dela teve câncer, é assim que eles se aproximaram. E a série fala que também trata os mundos como cânceres também, então, e toda essa questão. O Aegon acho que é um personagem complexo, ele não é um bom marido, né, a gente viu, ele é um policial esforçado, tanto mais na fase adulta e tal, mas eu acho que ele é importante em momentos chaves da série, acho que ele fez a roda da série girar. Então, eu também concordo com o Cunha, acho que ele tá mais pro lado da luz, eu torci por ele também. Pra gente fechar esse arco de personagens, pros três comentarem um pouquinho sobre o Noah, cara, que vai ter um nome meio Star Wars depois, né, que é Hanno Tauber. Então, daria um personagem aí de Star Wars, talvez, ou talvez de Mad Max. Começa como um Noah sinistro, como Noah padre, sempre com uma chuvinha acontecendo, e que com o tempo a gente acaba talvez fazendo um caminho contrário, né? A gente não vai da luz para as trevas, mas talvez das trevas para a luz. Ô Sansa, excelente descrição, cara. A gente sai das trevas para a luz com o Noah, né? E com altos e baixos no meio da história. No final você passa a torcer por ele porque ele é bonzinho. Porque ele casa com a Elizabeth, que é a Charlotte, que vai ter a Charlotte que vira a Elizabeth. E você gosta dele. Então é um personagem que sai lá daquela coisa de que personagem filha da puta, tomara que dê certo. Eu curto Noah Hanno Tauber.
Cara, eu esperava demais, sabe, dele. Eu achei que ele seria um dos maiores antagonistas da série. Eu fiquei esperando isso, né? Eu olhava assim, puta, que legal, cara. Esse cara é sinistro pra caramba. Fui desenvolvendo uma expectativa muito grande em cima dele, em torno de uma revelação, alguma coisa do tipo. Mas isso não veio, né? O que a gente teve foi uma desconstrução desse personagem, indo bem na linha aí que o Rafa falou embaixo. Então, eu, no fim, acabei torcendo por ele, né? Sim, porque ele estava, no fim das contas, do lado da luz, mas eu perdi o interesse nesse personagem. Vamos colocar assim. Eu acho que o Noah começou muito bem, aquele mistério todo, quem é esse cara. Só que ele foi diminuindo, ele foi se perdendo. Ele foi morto pela própria irmã, a Agnes, que também é uma personagem que não tem uma solução na série. Acho que são os problemas da série, é um personagem importante. E não sei, eu acho que se a gente for ver, ele fez o que ele fez para tentar recuperar a filha dele, mas ele não fez nada de bom também. Ele era um assassino, ele continuou matando gente, ele fez experimentos matando crianças. Eu acho que não é um personagem que tem como a gente torcer também. Gente, não tem como a gente finalizar o episódio sem falar do epílogo da série, né? Que é aquela última ceia, digamos, né? Aquele jantar que parece uma última ceia, inclusive com 6 pessoas numa mesa que a gente não sabe se é o 3º mundo, o 4º mundo, o 25º mundo, mas que tem alguns simbolismos, alguns sinais e uma fala muito interessante da Hannah. O que vocês acharam aí, gente, da última cena? Ela encerra bem toda essa aventura vivida em 3 temporadas, ou ela dá uma deixa aí pra gente, quem sabe ir além, né? Quem sabe explorar mais coisas, né? Ô Sansa, aqui a gente começar a gravar, eu conversei com o Cunha rapidinho e eu tinha uma opinião sobre o final. Acho que depois dessa nossa conversa de 1 hora aqui, que deu pra gente lembrar muitas coisas, eu já acho que esse final mostra que talvez Jonas e Marta não conseguiram quebrar absolutamente nada do tempo. Aquela queda na luz, justamente no ano em que tudo começa, a música com que acaba o epílogo e sobem os créditos, podem levar a crer, para o fã mais ardoso como eu, que naquele momento foi criada a máquina do tempo e o mundo foi dividido novamente. Estou viajando? Desnecessário, não precisava ter essa cerejinha aí no final. Parece uma obrigação de toda a série colocar lá um plot twist, alguma coisa, para todo mundo ficar discutindo, falando. Não precisava, acho que já estava a solução que eles chegaram, apesar de simples, na realidade, na minha visão, era a única possível, porque não ia ter como amarrar tudo aquilo que estava solto. A única forma era apagar tudo aquilo, fazendo com que a máquina nunca fosse construída mesmo. Né? E o final, belíssimo. Concordo contigo, eles querem que a gente tenha essa dualidade de opiniões, óbvio. Mas quando a Regina pergunta, né, se o mundo fosse acabar hoje, e você pudesse ter só um desejo, qual que seria o seu desejo? Né? E aí, invariavelmente, né, a Ana responde, um mundo sem Winden, sem a cidade. Né? A gente não pode esquecer que na primeira temporada, no terceiro ou quarto episódio, agora não vou lembrar, o Ulrich e a Hannah estão sentados num ponto de ônibus e o Ulrich está fumando um cigarro e a Hannah com aquela dualidade que nós já conversamos aqui, né, da esperteza dela, mas também daquela doçura dela, pergunta também, eles têm esse diálogo. A Hannah pergunta, se o mundo fosse acabar hoje, o que você gostaria de ter? E o Ulrich responde, eu ia querer um mundo sem Winden, porque ninguém gosta dessa cidade. E na última ceia ali, as pessoas dizem, parece que o Winden não quer ir embora agora, não vai acabar nesse momento. Essas frases e perguntas que relembram todas as temporadas e trazem cenas, junto com a falta de luz, junto com o déjà vu que a Hannah tem, junto com a jaqueta amarela, me levam a crer hoje que naquele momento ali, o Thanos pode estar, naquela exata hora, criando um mundo dividido novamente, sabe? Porque não é por acaso, obviamente, que naquele mundo onde tem a última ceia, nós só temos personagens que não dependem de personagens viajando no tempo. Eu acho legal esse tipo de teoria
É interessante, tá? Eu acho legal quando a produção brinca com os elementos da série. Até hoje a gente discute se o peão no fim da origem parou ou não parou. Então, eu acho legal esse tipo de coisa, mas eu não tive essa sensação quando eu assisti. Realmente eu não tive. Para mim, eu acho que é mais uma brincadeira mesmo dos produtores. Eu acho que a história acabou mesmo. Muito bem, minha gente. Olha, depois desse papo longo e super produtivo sobre uma das séries mais comentadas, talvez o maior hype da pandemia, né, gente? De 0 a 100 poltronas amarelas, qual nota vocês dão para Dark, começando pelo Marcão? Fala, Marcão. Bom, eu vou dar 75 poltronas amarelas para a série, que, ao contrário do que o Rafa acha, não é uma nota ruim. 7,5 na escola, você passa bem pra caramba. Mas eu acho que a série, a gente tem que mesmo que separar em as três temporadas. É uma baita série. Eu acho que se talvez nós tivéssemos tido 2 anos entre a segunda e a terceira, como teve entre a primeira e a segunda, talvez nós tivéssemos uma construção melhor para a terceira temporada. Mas se a gente lembrar aqui que nós temos filmes de 1h25, 1h40 que não conseguem amarrar um simples roteiro, o que esses caras fizeram em 3 temporadas é incrível. E vou aqui reafirmar o que nós conversamos durante todo o nosso episódio. Atuações, cara, belíssimas. Não se perde a linha de boa atuação em nenhum momento. Não tem atuação ruim. O casting é perfeito, jovem, novo, velho. As edições são muito boas, apesar da história super complexa. Então, assim, Marcão, 7,5, passei na escola. Mas vamos com louvor aqui, né? 92 poltronas amarelas para Dark. Eu acho que a primeira temporada de Dark é boa, para muito boa. Não é absurda, nossa, meu Deus, mas é boa. A segunda temporada é uma das melhores coisas feitas de 2010 até 2020 dentro de séries. E a terceira, a segunda é tão boa que você cria uma expectativa para essa conclusão ser lá em cima, né? Não tá lá, é a terceira. Cara, vamos acabar em 3. Não vamos enrolar para ter 6, para ter 7, para virar um Lost, né? Por exemplo. Então, eu acho que a terceira precisava terminar com chave de ouro e não termina, cara. Acho que essa chave ficou meio amuletinho do viajante aí, só para cutucar um pouco o Cunha que não gostou do amuleto. Então é por isso, gente, que eu vou dar aqui para Dark 80 poltronas amarelas. Pô, a gente precisa lembrar também que trilha sonora, essa série não seria o que foi sem as trilhas sonoras de época e também as trilhas sonoras de fundo para compor os momentos de tensão aqui que a gente tanto falou. Isso juntamente também com a paleta de cores ali absurda que a série tem. É muito legal, os momentos, né? Você fica até pensando, será que as lentes que usaram para captar isso aqui não é possível, cara. A gente sabe que a Alemanha tem muito esse apreço, né, de captação de imagem. Várias produções aí de Hollywood vão atrás, né, de alemães para conseguir lentes personalizadas. Stanley Kubrick, na história do cinema, fez isso várias vezes. Mais recentemente, o Farol. No final aqui, eu dou 85 poltronas da cor do casaco do Jonas. E olha, com essa nota, Cunha, a gente chega numa média final de 83 poltronas amarelas para Dark aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, gente. Quero agradecer a presença de vocês em mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler e me despedir aqui no Zoom de cada um, começando por ele, né, velho? Marcos Vinícius Marcudo, obrigado, cara. Obrigado, valeu e até a próxima. Sansa, Marcudo, Cunha, obrigado de novo, baita episódio, divertido de ter gravado. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho aí do que é Dark para quem é fã da série. E queria só deixar aqui um último comentário. Dark podia ter acabado ali quando o Jonas é ultra romântico com Marta, para ela não acreditar em nada além daquilo, que um era perfeito para o outro. Valeu, queridos. Um abraço, até a próxima. Primeira coisa, obrigado, gente, por esse papo aqui sobre Dark. Foi gostoso pra caramba. Eu acabei, né, de assistir o último episódio, mas voltar para ele foi muito legal. E que belo final, né? Eu esqueci de falar aqui para vocês que eu chorei na parte onde os dois começam a se dissolver lá. E a mensagem final que eu deixo dessa vez é: fiquem na luz.
Simples assim. Especialmente em quarentena, a gente precisa do sol. Vamos ficar na luz. É só isso. É isso, meus queridos. Um abraço a todos e até a próxima. Olha, queria dizer que é uma honra e um prazer ter você aqui na nossa casa. O Senta Que Lá Vem Spoiler é um podcast que fala sobre artes e entretenimento. Cinema, séries, documentários e novidades na telinha e na telona. É isso aí, se você se interessa pelo tema, aproveite para se inscrever em nossos canais e receber em primeira mão os episódios que lançamos todas as semanas. Então é isso. A gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E a gente também está nas redes sociais. Estamos nas redes sociais, basta digitar nossa sigla SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, que você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram. Siga, comente e compartilhe. E lembre-se, coloque seu fone, aumente o volume e Senta Que Lá Vem Spoiler. B on the B.